Olá pessoal, tudo bem? Continuando a falar da República Romana, já me entreguei, né? Na verdade, continuando a falar da família romana, agora é o momento de a gente juntar a família romana com toda aquela estrutura social e republicana que a gente trabalhou tanto e tratou tanto. Acontece, pessoal, que essa estrutura que eu disse da família comune iure e da família próprio iure, ela não acaba nela. Por quê? Porque a sociedade romana ela era organizada nessas famílias. Essas famílias tinham essa figura mais importante do pai, do chefe daquela família, e não é incomum ali nas sociedades mediterrâneas que você tivesse, que houvesse estruturas maiores do que as famílias próprio iure e comune iure. Havia sim uma estrutura social maior composta por várias famílias. E essa estrutura maior, ela é chamada de gens, ou de gente, que é de onde vem a nossa palavra gente, genética e tudo mais. Que eram o quê? Enquanto eu tenho a família própria iure, é aquela família que está toda submetida ao pater familias vivo, né? A família comune iure, todos aqueles que podem traçar a um ancestral sabido comum, acima disso eu tenho a figura da gente, que em antropologia em geral ela também é chamada de clã. Então o que é o clã? É um grupo muito grande de famílias, né, que traça a sua origem a um ancestral comum. E isso, em latim e na cultura romana, eram chamadas gentes ou gens. Normalmente, os nomes em latim eram formados, os nomes dos romanos, né, eram formados por 3 palavras. Havia o chamado prenomen, que era, Roberto não é um nome em latim, né, mas era Marco, o nomen, que era o nome da família, então Marco, Tullius, a família era Túlia, e um cognome. Esse cognome, ele podia ser dado ou não, Cícero. Então Marco, Tullius, Cícero. Ah, de onde vem esse Cícero? Esse Cícero vem na maldade com Cícero dele ser narigudo e lembrar o grão de bico, né? Cícero é grão de bico em latim, ou do fato de que a família de Cícero cultivava grão de bico, que é o mais provável, né? Caio Júlio César, o nome dele é Caio, o nome de família, né? O prenome é Caio, o nome da família é Júlia, família Júlia, e ele coloca depois o cognomen César. Então, esse cognome era dado posteriormente Cípios Emilianos Africanos, né? Eu estou mencionando personagens que a gente já comentou aqui. O Africanos foi premiado só depois que os 2 Cipiões venceram Cartago em Zama e na Terceira Guerra Púnica. Enfim, então esse nome mesmo, que é o nome da família, é o gentílico, é o chamado gentílico, é o nome da gens. Então a gente tem, pelos textos, né, dos vários autores romanos, esses relatos dessas gens, as gentes ou gens Flávias, Júlias, Cláudias, enfim, que eram esses grandes clãs, verdadeiros clãs, né, compostos dessas grandes famílias com tradições de séculos, que eles inclusive gostavam de remontar até mesmo ancestrais míticos, como se aquela gente fosse descendente de Enéas, de Rômulo, de Hércules, de Zeus, enfim, de Júpiter, né, enfim, daquelas divindades ali greco-romanas. Então, a sociedade romana também ela era formada por esses grandes grupos e por esses grandes clãs. Fazendo a junção disso com a estrutura republicana que a gente tanto falou. Ora, o que é o Senado romano nas suas origens? O Senado romano nas suas origens, Senado vem de Senex, Senex é o mais velho, então o Senado romano, podemos imaginar que o Senado romano ele era a congregação dessas gentes. Então nós estamos partindo de uma estrutura tribal, e essa estrutura tribal ela evolui, ela se transforma, ela se modifica numa estrutura estatal. Então, a monarquia, na época da realeza romana, ainda que seja tudo muito incerto,
Mas vamos fazer um exercício aqui. A monarquia romana, ela era composta por um rei escolhido pelo Senado, e o Senado composto por quem? Pelos pater familia, né, patres, das famílias mais importantes, mais poderosas, ou até mesmo quando Roma era muito pequenininha, não se sabe isso, por todas essas famílias. Então o chefe do clã, é uma coisa bem tribal mesmo, o chefe do clã, de cada um desses clãs, o pater familias mais velho, mais importante, mais respeitado, que compunha aquele clã, ele era um membro do Senado. Então a ideia de Senado, a ideia de patrício, os pais de Roma, os fundadores de Roma, aqueles que podiam traçar suas origens até a data da fundação de Roma. Então, nós estamos falando de basicamente 3 estruturas: uma pequena família nuclear, ou uma família nuclear muito maior do que a nossa, a família própria Iuri, a família comum Iuri, que você tem uma referência ainda de um parente que já morreu, mas que, não, é todo mundo filho, neto do Sor João, Como você tem um clã. Não, somos gentes Júlias, descendentes de Hércules, e que formam um clã e que formam ali um determinado grupo familiar. Uma tese muito conhecida, de um autor muito importante na história do século XX sobre o estudo do direito romano, chamado Bonfante, um autor italiano. Ele desenvolve esse raciocínio, ele é mais ou menos ali da primeira metade do século XX, ele desenvolve esse raciocínio, que eu estou simplificando demais aqui para vocês, de que a formação do Estado romano, de certo modo, se dá com a substituição ou com a assunção dessas estruturas menores da família, do clã, da família pequena ou da família aumentada, dentro de uma estrutura maior pública, dentro de uma estrutura estatal. É interessante a gente imaginar porque como é que se forma o Estado, Como que se forma essa organização estatal? E como que a gente parte de um bando, voltando ali no raciocínio que a gente falou de Cícero, Uma república é mais do que um acampamento, do que uma multidão, e como que essa multidão se transforma numa organização estatal? Então, faz sentido a gente imaginar esse movimento. Conhecendo essa estrutura familiar romana, patrilinear, do pater familias, com poder de vida ou morte dentro da família, como que isso vai sendo assumido e transformado dentro da estrutura estatal. Vou dar alguns exemplos disso, um raciocínio interessante para a gente exemplificar isso. Nos primórdios, a solução de conflitos, de disputas, dentro da sociedade romana, ela era dada de família a família. Aliás, dentro da família, a solução era dada pelo pater, ele era o juiz da família, ou ele decidia quase todas as questões individualmente, monocraticamente, ou ouvindo um conselho familiar. Olha a pequena estrutura da mini-república familiar. Se não me engano é Sêneca, depois eu confirmo. Se não me engano, Sêneca dizia que a família era uma pequena república, ele decidia todos os conflitos ali dentro da família. O Estado não tem nada a ver com isso. O Estado não tem força ainda para resolver isso. E a partir do momento que o Estado romano vai ganhando força, ele começa a arbitrar essas disputas. Mas primeiro, as disputas entre famílias. Como que se dava uma disputa entre famílias? Aí é muito diferente da nossa sociedade. Um membro de uma família, ele não é diferente de outro membro de uma outra família. Então, se a família Júlia, alguém da família Júlia, atravessa a cerquinha e mata uma vaquinha de alguém da família Cláudia, alguém da família Cláudia pode atravessar a cerquinha e matar alguém da família Júlia. Não precisa de ser a mesma pessoa. Porque essa ideia de a pessoa individualizada é uma ideia nossa. Então está sendo mais radical do que aquele raciocínio que eu fiz lá no primeiro vídeo sobre o modelo de família ser diferente. O próprio modelo de pessoa é diferente. Só fazia sentido ali na sociedade romana você ser uma pessoa enquanto membro de uma família. Quer dizer, eu não sou um Roberto, eu sou um Novaes. E se alguém da minha família agredir alguém, roubar, dever um dinheiro, dever um pagamento para alguém da família Silvas, alguém da família Silvas pode vir e cobrar da família Novaes.
Eram relações de grupo, relações familiares de grupo, né? Então, uma evolução que a gente tem dessa organização grupal, dessa organização familiar, vai sendo cada vez mais o destacamento do indivíduo, a formação desse indivíduo e a possibilidade de esse indivíduo assumir obrigações, assumir responsabilidade por conta própria, por conta dele e não no grupo familiar. O próprio processo romano, né, que é tema de outro vídeo, de outra matéria, enfim, direito romano infinito, né? O próprio processo romano, ele começa como um processo de arbitragem, no qual, na verdade, as pessoas compareciam perante o pretor, narravam, o pretor que era um daqueles cargos de magistrado, né? Narravam ali a sua situação e esse pretor, com a participação desse pretor, era indicado um árbitro. E esse árbitro era chamado de iudex. Então houve essa estrutura no processo romano com duas figuras, o pretor como figura representando o Estado e esse iudex, que era escolhido pelas partes, numa espécie de justiça arbitral, né? Quer dizer, lá nos seus primórdios, nem o próprio Estado romano tinha força suficiente para intervir nas relações, né? Para se meter nas relações. O que vai acontecendo é esse destacamento dessa vingança de grupo, dessa violência exercida de grupo a grupo, na qual não interessa se é um Júlio, se é um Cláudio, não interessa se é o Caio, se é o Otávio, se é o Marco, é o Júlio, é alguém da família dos Júlios que tem que pagar, para uma individualização do relacionamento de cada pessoa, de cada componente ali daquele grupo. O que é radicalmente diferente nos dias de hoje, né? Hoje a gente não fala em responsabilidade da família, né? Não no sentido de a família tem responsabilidades, né? Mas a gente não fala de responsabilidade patrimonial da família, não. Cada membro da família, né? Maior, menor, relativamente incapaz, capaz, tutelado, curatelado, não importa, ele tem patrimônio próprio. E a responsabilidade, ainda que seja assistido ou representado, mas a responsabilidade patrimonial é daquele patrimônio de maneira destacada. Então, esse movimento do grupo em relação ao indivíduo, em relação à formação do Estado, isso aí já é tema também para outro vídeo, né, para outra aula, é o que está na origem do próprio conceito que a gente tem de obrigação, né? No qual a obrigação ela surge como um vínculo jurídico de pessoa a pessoa em contraposição a uma lógica de grupos, uma lógica de clãs, uma lógica de violência. É isso então, no próximo vídeo eu vou exemplificar com esse movimento que eu estou narrando em relação ao sistema tributário romano.